Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? E aqui é a professora Sheila, professora de Biologia, e nesse período, em que estamos em suspensão de aulas presenciais, eu vou fazer alguns vídeos, videoaulas, algumas lives e vamos buscar também outros métodos para levar o conteúdo para vocês, certo? Das nossas aulas e facilitar na hora da resolução das atividades propostas, tá certo? Então, como vocês já estão vendo aqui na tela, no nosso slide, nós iremos estudar agora sobre as células. O tema é Introdução ao Estudo das Células. E para iniciar a falar sobre células, nós começamos a falar dos microscópios. E aí vocês podem acompanhar essa explicação no livro didático de vocês, na página 47. Então, peguem o livro de vocês, dê pausa no vídeo, peguem o livro e acompanhem a explicação, certo? Então, vamos lá. A palavra microscópio tem sua origem nos termos micros, do grego, que significa pequeno, e escópio, do grego também, que significa observar. Então, seria um instrumento que nos possibilita observar seres muito pequenos, certo? Aí vocês têm a imagem do primeiro microscópio e vamos falar um pouquinho de como foi essa evolução até os microscópios que nós temos atualmente. O primeiro microscópio, foi idealizado aí mais ou menos em 1590 por fabricantes de óculos, chamados Zacarias e o seu pai Hans. Eles começaram a experimentar lentes de óculos. Eles colocaram várias lentes em um tubo, e fizeram uma descoberta importante. Eles perceberam que o objeto que estava bem no final, desse tubo aparecia maior, uma imagem mais ampliada, permitindo que a gente observasse de uma maneira melhor. E depois de alguns anos dessa descoberta, o físico inglês Robert Hooke utilizou esse mesmo princípio para construir um microscópio. Esse microscópio que ele construiu, ele tinha partes móveis, já vocês vão ver a imagem, e tem também no livro essa imagem. E a partir desse microscópio, ele utilizou para realizar várias observações. Ele analisou um pedaço de cortiça. Cortiça é uma casca, de origem vegetal. E ele percebeu, ao analisar esse pedaço de cortiça, vou até mostrar para vocês aqui, ó, pronto, tá aí na imagem, ele percebeu esses espacinhos regulares, entre as estruturas. E ele chamou esses espaços de célula, certo? Então foi a partir daí que surgiu o termo células. E aí vocês podem observar também na última imagem a foto do microscópio elaborado, construído pelo Robert Hooke. Vamos lá, continuando. Como eu disse, esses foram os primeiros, mas ao longo do tempo, a evolução, com a tecnologia, eles foram ficando mais elaborados. Então nós temos dois tipos de microscópios principais, que são o microscópio óptico, está aí na telinha para vocês, e o microscópio eletrônico. Vou voltar aqui no microscópio óptico. Ele foi inventado há mais de 400 anos e até hoje é utilizado para estudo de células inteiras. Então, nesse microscópio, no microscópio óptico, a gente consegue observar a estrutura da célula inteira, certo? São compostos por dois tipos de lentes, que são as lentes oculares e as lentes objetivas, e utilizam a radiação da luz visível. Esses microscópios, eles são nós temos um melhor acesso a eles, Inclusive no laboratório da nossa escola nós temos também. Em breve
Aí nós poderíamos fazer uma visita ao laboratório e observar, certo? Já o microscópio eletrônico, como vocês estão vendo aí, foi inventado em 1931. Ele utiliza a radiação de feixes de elétrons e são utilizados para observar os detalhes das estruturas dentro da célula. Enquanto o óptico ele consegue observar a célula em si, né? O microscópio eletrônico tem um alcance ainda maior, mais minucioso, e ele consegue observar as estruturas do interior da célula. Espero que vocês tenham aí compreendido. Vocês podem também dar uma observada no livro, né, que também está falando. E agora a gente vai mesmo começar o nosso conteúdo, que é sobre a célula, né? Nós vimos como observar, como foi a primeira observação das células através dos microscópios, e nós vamos começar agora a falar de célula mesmo, até porque esse é um conteúdo que vai puxar vários outros conteúdos daqui para frente, certo? Então, para isso, nós temos que ter o conhecimento de algumas teorias, de alguns termos muito importantes para o nosso conteúdo. Vamos lá? Teoria celular. Lembrando que vocês podem acompanhar no livro, certo? Essa parte de teoria celular também se encontra na página 47. Primeiro pontinho aí da teoria celular. Diz o quê? Que todos os seres vivos são compostos por células. Isso é muito importante, não esqueçam, certo? Todos os seres vivos são compostos, são formados de células. Quando a gente falou lá no início das nossas aulas, que a gente falou características dos seres vivos, a gente falava de organização celular. Lembra? Onde eu dizia que todo ser vivo é composto por célula. Outro pontinho, segundo pontinho, a célula é a menor unidade viva. Então, a menor estrutura que possui vida é a célula, certo? E aí você me pergunta assim, mas a mitocôndria, que são as organelas, elas estão em um conjunto formando a célula. E a célula, sim, é que é a menor unidade viva. E por fim, ele diz aí, uma célula só pode se originar de uma outra célula. Então, toda célula, ela só se originou a partir de uma célula já viva, certo? Toda célula só se origina a partir de uma outra célula. E aí nós vamos ver agora alguns conceitos importantes nesse conteúdo, que são, que a gente já falou na nossa sala, né? Mas é bom reforçar que a partir de agora nós vamos usar eles muitas vezes, que são os termos procarionte e eucarionte, né? Célula procarionte e célula eucarionte, célula animal e célula vegetal, e unicelular e pluricelular. Vamos lá? Vamos lá, e temos algumas imagens, né, das células. Nós temos aí embaixo a célula eucarionte, né, que é uma célula de uma bactéria, no exemplo. Nós temos lá em cima uma célula animal, né, e embaixo, né, essa célula mais verde é uma célula vegetal. Nós vamos falar de células procariontes. São aquelas células que eu digo para vocês que são células mais simples, com menos estruturas, né? Então, olha o que ele diz aí no segundo pontinho. Estrutura mais simples, não apresentando todas as organelas, né? Então, a organela que está presente na célula procarionte são os ribossomos. As outras organelas não estão presentes. A característica mais marcante de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo definido. Lembra que eu disse para vocês que na célula procarionte, né, o material genético ele fica solto no citoplasma, ele não tem núcleo, né, para proteger esse material genético. Então, essa é a característica mais marcante de uma célula procarionte, que difere ela de uma célula eucarionte.
E as células procariontes não formam indivíduos pluricelulares. Todos os organismos procariontes, eles são unicelulares, certo? Exemplo, nós temos aí as bactérias. Dando continuidade, vamos aí para as células eucariontes, as células mais organizadas, né? Células que possuem as organelas, como principal pontinho, esse primeiro pontinho aí, ó, de células eucarióticas ou eucariontes, são aquelas que possuem um núcleo organizado. E aí na imagem você consegue observar o núcleo dela, né? E é dentro do núcleo que fica o nosso material genético, né? O material genético de plantas, né, de vegetais e dos animais. Outras características: a membrana plasmática individualiza a célula, separando ela do meio, né? Então a célula eucarionte, ela é envolvida por uma membrana plasmática, que é um conteúdo que a gente vai ver daqui a algumas aulas, né? Contém o citoplasma, né? Que é composto por água e alguns nutrientes, e é no citoplasma que as organelas vão ficar dispersas, vão ficar soltas aí no citoplasma. O núcleo contém a maioria do genoma, como eu falei, nosso material genético fica guardadinho lá no núcleo. Exemplo, né? Quais são os exemplares de células eucariontes? Protozoários, algas, fungos, animais e vegetais. E aí a gente deu o exemplo de uma célula animal e de uma célula vegetal nas imagens. Componentes fundamentais da célula, né? Quais são os 3 componentes que serão os nossos próximos conteúdos, né, que compõem uma célula? A membrana plasmática, né, que ela vai envolver e proteger a célula da formato, o citoplasma, né, que a gente acabou de falar, e o núcleo. Esses são os 3 componentes fundamentais de uma célula. E voltar a frisar que são conteúdos que nós vamos abranger, né? Vamos estudar mais minuciosamente nas próximas aulas. E aí agora vamos diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Célula animal são as células que formam os tecidos dos animais, né? Inclusive os nossos tecidos. Não possuem parede celular, nem cloroplastos. Então, o cloroplasto, que é uma organela, ele só está presente nas células vegetais, não está presente na célula animal, né? E a célula animal também não apresenta a parede celular. E possui membrana plasmática, citoplasma, organela e núcleo. Já a célula vegetal são as células que formam o tecido das plantas, possuem parede celular, formada por celulose. Mas o que é essa parede celular, gente, do que você está falando? Ela é uma camada resistente, mas também flexível, que envolve a célula vegetal. Se você observar na imagem, ele está mostrando lá embaixo, na parede celular. E ele vai dar suporte à estrutura da célula, então vai ajudar na estruturação da célula e também ajuda na proteção, serve como proteção para a célula vegetal. E o último pontinho, possui cloroplasto e um grande vacúolo, que você também pode observar na imagem. Os cloroplastos é onde está, né, armazenada a clorofila, né, que é essencial para a planta realizar a fotossíntese. É por esse motivo que só a célula vegetal é que possui os cloroplastos. Dando continuidade. E já para encerrar, né, esse assunto é muito importante, né, porém ele é bem curto, até porque, como eu já falei para vocês, nós vamos relembrar ele várias vezes ao longo das nossas próximas aulas, né? Esses termos que nós falamos agora, eles vão ser falados e cobrados nas atividades, nas provas, certo? Então vamos aí para encerrar, né? As células unicelulares, seres unicelulares
e pluricelulares. Unicelulares são aqueles organismos compostos por apenas uma célula, né? O organismo já é apenas a célula, certo? O exemplo são bactérias, fungos e protozoários. São exemplos de seres unicelulares. Já os pluricelulares, né, o nome já diz também, são organismos compostos por várias células, como animais e plantas, né? Como, por exemplo, o ser humano, que é composto por trilhões de células. E aí embaixo ele diz, são os seres constituídos por diversas células e que têm diferenciação entre elas, fazendo assim com que seja capaz de formar um tecido, né? Então, as nossas células não são totalmente iguais umas às outras. Cada uma tem um formato e uma função diferente dentro do organismo. Entendido? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, né, que a explicação tenha conseguido levar para vocês um pouco mais de conhecimento para ajudar na resolução das atividades, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, certo? Que a gente está fazendo o máximo possível para ajudar sempre vocês. E é isso aí.